Pessoal, Trump é, em teoria, a pessoa mais poderosa do mundo. É aquele que, com aquilo que faz, mais muda a parte geopolítica, mas também a parte económica. Ele tem feito muitas coisas, algumas controversas, todas elas dão muito que falar, e eu quero explorar aqui um bocadinho o que é que realmente ele tem que fazer de um ponto de vista económico e as ramificações que isso depois vai ter na sua política interna, política externa, gestão da própria moeda, o quanto ele vai tentar ter a mão em cima da Fed ou não, entre muitas outras coisas, e tudo aquilo que já vem de trás das antigas administrações. Este, sinceramente, pessoal, é um dos vídeos mais completos e acho que mais importantes para tu veres, muito só focado na parte económica, porque não é objetivo deste canal falar de questões políticas, dar opiniões políticas, nem dizer se ele está a fazer bem ou mal. É só tentar perceber, de um ponto de vista económico, o que é que ele está a fazer, o que é que ele está a tentar fazer, o que é que ele tem realmente conseguido fazer para que a coisa dê certo. E já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro e muito menos é um canal sobre política e dizer que ele é bom presidente ou mau presidente ou o que quer que seja. Isto é puramente de um ponto de vista económico e de investimentos. Então vamos começar por aquele tema que Trump tem falado, mas que tem passado completamente ao lado. E que tem passado um bocadinho ao lado porque não é assim tão sexy nem tão polémico e muita coisa, na realidade, aparece no papel, mas está a ser um bocado que abafada. Então, Trump tem falado bastante sobre baixar os juros a longo prazo nos Estados Unidos. Isso, obviamente, levará a um crescimento no mercado a longo prazo. A questão é como é que ele vai fazer isso. Primeiro, o Departamento do Tesouro, que é quem gere a emissão de títulos e de dívida americana, tem agora um novo diretor, um novo secretário. Esse senhor tem um plano chamado 333. Ele quer 3% de crescimento de PIB ao ano, 3% na diminuição da dívida ao ano e aumentar a produção de barris de petróleo em 3 milhões por dia. Começando pela parte da dívida, baixar 3% da dívida ao ano. Ok, é preciso cortar custos na administração pública. É aí que entra o departamento DOGE, liderado por Elon Musk. E com isto, os Estados Unidos tentará emitir menos dívida nos próximos anos e equilibrar um bocadinho as contas. Não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm aumentado a sua dívida em 2 trilhões por ano. Ou na nomenclatura portuguesa, 2 bilhões de dólares. 2 trillions é muito dinheiro a ser aumentado todos os anos à dívida dos Estados Unidos. E essa dívida é emitida e alguém vai comprar. A China é um grande comprador da dívida americana, no entanto tem comprado cada vez menos, e ao comprar, obviamente, cada vez menos, os juros também sobem. O que é uma jogada muito interessante da China, sobre a qual ninguém fala. A China é o grande comprador da dívida americana. Tem comprado cada vez menos, e com isso há menos procura a nível mundial pela dívida americana, o que faz com que os juros da dívida americana tenham que subir e com isso a longo prazo. E então assim os Estados Unidos pagam mais juros na dívida emitida a longo prazo porque os outros países, os outros organismos, o que quer que seja, está a comprar menos. Isto é de tal forma que é preciso lembrarmos de uma coisa. O próprio Departamento do Tesouro compra a dívida que ele próprio emite. Se a China comprar menos dívida americana, mas com os Estados Unidos a emitir 2 trilhões de dívida por ano, quem é que vai comprar? E então, Scott Bessent, que é o novo secretário do Tesouro, quer aumentar a produção de petróleo para baixar a inflação. Ao baixar a inflação, ele aumenta a procura pela dívida americana. Aumenta a procura pela dívida americana, baixa os juros a longo prazo que os Estados Unidos têm que pagar pela sua dívida. Trump, se conseguir acabar com a guerra e acabar com alguma incerteza política, leva também a um maior investimento nos Estados Unidos das outras organizações a nível internacional dos outros países. E com isso, uma vez mais, os juros também baixam. Reparem que se os americanos aumentarem em 3 milhões por dia de barris a produção de petróleo, o preço vai baixar. O que é interessante. Não é interessante para os outros países, que muito provavelmente aquilo que vão fazer é não continuarem a produzir o mesmo, e então se calhar os outros países, em vez de também aumentarem, mantêm ou até diminuem, para que o preço do petróleo se mantenha mais ou menos, para que exista um bom lucro. E aquilo que não se vender agora, vende-se daqui a uns anos. Olhando agora para a parte do PIB, os tais 3% que Scott quer aumentar, chegar aos 3% parece bastante execuível. Isto desde que não haja uma recessão. E uma vez mais, se o PIB aumenta, o país produz mais e então a procura pela dívida pública americana aumenta. E aumenta porquê? Porque se o país está a produzir mais, está, em teoria, mais saudável, então as pessoas vão investir mais numa dívida que será paga, então os juros dessa dívida também baixam. Estão a perceber, já que há algumas coisas, o quanto Donald Trump quer baixar a dívida pública?
E baixar não só agora, mas baixar também a longo prazo, baixando os juros dessa própria dívida. Mas até agora estamos a falar de juros a longo prazo. Dívida americana a longo prazo. Então, mas e os juros de agora? O preço do dinheiro de agora? Esse não é gerido pelo Departamento do Tesouro. Esse é gerido pela Fed. E aqui, o governo americano não tem mão. Só para vocês terem uma ideia, a própria Fed tem muita dívida americana. Aliás, tem mais ou menos 15%, o que é mesmo muito. Por outro lado, a Fed tem vindo a diminuir essa dívida americana. O que eu quero dizer com isto? Que enquanto eles têm esta dívida toda e os Estados Unidos vai pagando dívida à Fed, a Fed não está a comprar ao ritmo a que os Estados Unidos está a saldar a sua dívida. Então, a percentagem tem vindo a descer. O que quer dizer que a própria Fed não está a comprar tanta dívida americana. No entanto, a Fed não está a vender dívida americana a outros investidores. Simplesmente não está a comprar mais. E, obviamente, com isso, a procura diminui. A procura diminui, os juros aumentam e não é o que Trump quer. Já voltamos aqui, vamos ver o patrocinador de hoje. Pessoal, as questões que eu estou a falar aqui hoje vão bater exatamente num dos nossos patrocinadores habituais aqui do canal, que é a Debitum. A Debitum, obviamente, também aproveita muito do que são os juros altos em algumas zonas do mundo. Quer seja para empréstimos de empresas ou até os juros mais altos que alguns países irão pagar ao longo do tempo, principalmente a 10 anos, a 5 anos, a 7 anos e por aí fora. E então o que temos aqui é uma plataforma onde vocês podem investir e ter aqui um passive income, como vocês podem ver aqui. A ideia, obviamente, do que está por trás é exatamente muitas destas coisas. É aproveitar juros altos, é aproveitar necessidades de financiamento, mas tendo isto com alguma segurança. E aqui a segurança é importante, principalmente porque em caso de insolvência estamos protegidos até 20 mil euros por investidor. Está aqui. O que também é importante vocês verem, se estiverem a ver o vídeo hoje ou nos próximos dias, é que a Debitum está a oferecer 2% anual de cashback para todos os investimentos feitos até dia 17 de março. Se tu conheces o canal, já conheces a Debitum, sabes que podes aqui investir. Aqui temos algumas métricas interessantes. Quanto é que já foi investido? Quanto é que já foi pago? Vocês podem chegar aqui e ver no que é que querem investir. O que é que eu vos aconselho? Vocês vejam durante quanto tempo é que o vosso dinheiro fica bloqueado. Não façam investimentos a muito longo prazo, porque eu acho que ter o dinheiro bloqueado durante muito tempo pode não ser interessante. O que é interessante vocês verem são os juros. Obviamente os juros serão mais altos consoante o tempo que o dinheiro fica bloqueado, mas acima de tudo, analisem a empresa à qual vocês vão emprestar dinheiro e que depois, ao longo do tempo, vos vai pagando, até depois, no final, vos pagar todo o dinheiro que vocês emprestaram. Vejam no Google o que é que são estas empresas, quais é que são os dados que estão aqui, qual é que é o Trust Score que é importante. E depois é começar a investir. Eu deixo o link aí em baixo para vocês poderem inscrever. Eu não sou um conselheiro financeiro, só vos estou aqui a mostrar o patrocinador de hoje. Vocês podem começar a investir apenas com 10 euros, mas obviamente com 10 euros vocês vão ganhar muito pouco. Mas poderem ganhar aqui 8, 10, 12% ao ano emprestando dinheiro a estas empresas e recebendo depois os juros, pode ser interessante. Não se esqueçam de uma coisa, vejam sempre também os documentos, é mesmo muito importante, e pesquisem na internet estas empresas. No entanto, a Fed já veio dizer que há aqui uma boa possibilidade de eles começarem a comprar mais dívida pública. De onde é que vem esta mudança ou esta possível pressão? Não vamos estar aqui a especular, mas seria muito bom para Trump que a Fed começasse a comprar mais dívida pública americana, porque aumenta a procura, diminui o juro. Mas agora vamos ao ponto sobre o qual ninguém tem falado. Uns dias antes de Trump chegar à presidência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, na administração Biden, bateu o teto da dívida. Chegaram ao máximo de dívida que podem emitir. O governo americano está perante uma situação que não é muito normal, que é, não podem emitir mais dívida, não podem gastar mais do que aquilo que têm. Claro que a longo prazo este teto vai ser mudado para os Estados Unidos voltar a emitir mais dívida, mas para já, esta mudança do teto máximo da dívida teria que passar no Congresso. Congresso esse que Trump domina, mas apesar de tudo, existem vários republicanos que já disseram que não votam a favor, mesmo que Trump queira, não votam a favor da subida do teto. E mesmo que votassem a favor, é uma coisa que demora bastante tempo. E os Estados Unidos têm que cortar e já. Porque normalmente, pessoal, os países não pagam as suas dívidas. Vão gerindo essas dívidas e vão pagando dívida, contraindo uma nova dívida. E andamos nisto. E com isto, há sempre algum dinheiro para as pessoas. Quando não se está a ganhar as eleições, um bocadinho mais dívida, dá-se mais dinheiro às pessoas, tenta-se equilibrar a coisa. As pessoas perdem
poder de compra, porque a emissão de dívida implica a criação de dinheiro, a moeda desvaloriza, mas as pessoas, ok, e estas coisas é tudo mais caras, mas eu estou a ganhar mais deste lado que o governo está a dar. Maravilha. E então todos os países, todos os governos, fazem uma gestão entre aquilo que é a sua dívida e o quanto querem agradar às pessoas, principalmente quando estamos perto de eleições. Algo que, por exemplo, na Europa agora é um bocadinho mais difícil de fazer, ou muito mais difícil de fazer, porque a moeda é de todos. E é interessante ver como muita gente está contra Trump, e eu aqui não estou nem a favor nem contra Trump, mas é giro ver como muita gente está contra todos os cortes que Trump está a fazer na administração pública e no limite está a fazê-los de forma abrupta e injusta e não deveria fazê-lo. Mas ele está a cortar isso. Está a cortar N apoios a N organizações e a N países que no limite são países brutalmente corruptos, para os quais os Estados Unidos anda a enviar bilhões de dólares nos últimos anos, e não é emprestar, é dar bilhões de dólares a países africanos, América do Sul, o que quer que seja. Trump está a cortar com isso tudo, porque no fim quem pagará a dívida são os americanos. E reparem, uma vez mais volto a dizer, eu não estou a dizer que ele está a fazer bem ou mal. Estou a dizer que ele realmente tem uma dívida que tem que diminuir. No entanto, o governo americano tem dinheiro no seu tesouro que pode gastar até poder voltar a emitir dívida. Na realidade é como se o governo tivesse dinheiro no seu banco, olha, vou levantar dinheiro para gastar porque não posso fazer outro empréstimo. No entanto, depois é preciso voltar a pôr o dinheiro outra vez na reserva, no tesouro americano. O governo depois tem que voltar a pôr dinheiro no seu banco, na sua conta poupança, digamos assim. E para isso o que é que vai acontecer? Vai criar mais dívida. Dívida essa que poderá, e provavelmente acontecerá, ser comprada pelos bancos. O problema é que os bancos, para comprarem essa dívida, terão que utilizar as suas próprias reservas. Só que os bancos precisam dessas reservas para, se o mercado abanar, os bancos não falirem. Eles têm que conseguir sobreviver a uma grande queda do mercado, como já aconteceu em 2008 e por aí fora. Então os bancos também não querem contrair muita dívida americana, mas no limite terão que o fazer. No entanto, por lei, os bancos têm que ter um mínimo de dinheiro no banco, que é como se fosse a sua poupança. Só que isso provavelmente não chegará para toda a dívida que os Estados Unidos terá que emitir nos próximos tempos, e muito provavelmente a Fed terá que comprar mais dívida. E tudo isto porquê? Porque se os Estados Unidos não conseguirem contrair mais dívida, deixarão de pagar empréstimos, deixarão de pagar aquilo que devem. E com isso, o dólar e o mercado e todo o mundo, porque tudo, de alguma forma, é sustentado em dólares. E então, na realidade, para o bem e para o mal, com a melhor ou com a pior das intenções, a partir do momento que Trump está a tentar que o governo americano gaste menos e não tenha de contrair mais dívida e que não falhe os seus pagamentos, ele na realidade está, entre aspas, mesmo que não seja do interesse dele, está a ajudar toda a gente. Todos os países que têm, de alguma forma, dinheiro ou dívida americana. Porque nenhum país quer ter nas suas reservas dólares que de alguma forma comecem a desvalorizar. Nem nenhum país que contraiu dívida americana quer que os Estados Unidos deixem de pagar, porque aí a confiança dos mercados desaparece. Se os Estados Unidos deixam de pagar a sua própria dívida, poderá acontecer com todos. Agora, este plano, este 333, é execuível? Bem, a parte do PIB parece-me fácil. A juntar a isto, Trump tem feito N ligações com países, por exemplo, do Médio Oriente, para injetarem muito dinheiro nos Estados Unidos com um grande investimento e que ajude a economia a subir, com mais empregos, com melhores salários, com mais consumo e por aí fora, e o PIB aumenta. A isto juntam-se os despedimentos de Trump. E agora reparem bem nisto, pessoal. Trump está a despedir pessoas na função pública, mas está a dar-lhes 7 meses de vencimento. 7 vencimentos que vão ser pagos ao longo de 7 meses. Mas a pessoa pode acumular vencimentos. Portanto, a pessoa pode ser despedida, começar outro emprego, estar a receber do outro emprego e estar a receber, ao mesmo tempo do Estado, 7 meses de vencimento. E isto vai fazer com que a pessoa consuma mais, porque a pessoa não vai poupar mais por causa disso, porque já arranjou um novo emprego. Por isso a pessoa vai consumir mais, vai aumentar o PIB. Aumentando o PIB, baixa-se o juro da dívida. E é por tudo isto que Trump quer cortes na função pública, acabar com a guerra, diminuir gastos em defesa acabando com a guerra, dizendo, pessoal, a guerra acabou, podemos todos gastar um bocadinho menos em defesa, e ao mesmo tempo aumentar algumas tarifas. As tarifas vão causar inflação? Em teoria, sim. E porquê? Porque as coisas ficam mais caras, ficar tudo mais caro, a inflação vai subir. Mas na verdade, na primeira presidência de Trump criou algumas tarifas, mas no entanto a inflação desceu. Porque uma coisa não obriga a outra. Existem aqui N fatores
que apesar das tarifas aumentarem, a inflação até pode descer. Por exemplo, reparem bem só nisto. O que é que fará a China? A China é o maior comprador de dívida pública americana. A China não quer, por nenhum momento, que os Estados Unidos passem por questões económicas complicadas. Então existem aqui N hipóteses. Será que a China, por exemplo, vai desvalorizar a sua moeda? Será que vai, de alguma forma, do seu lado, absorver algumas tarifas, mesmo que faça as tarifas contrárias, mas de alguma forma absorver tarifas americanas para que não exista um grande peso? Será que vai vender mais barato aos Estados Unidos ou será que vai vender mais caro a outros países? Não esquecer que alguma da inflação que neste momento pode estar a ser criada por empresas americanas que estão a comprar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais produtos chineses neste momento, com medo que depois as tarifas aumentem muito, então mais vale comprar agora. Não esquecer que a China tem crescido muito nos últimos 20 anos, cresce muito mais do que qualquer país europeu, cresce mais do que os Estados Unidos, mas cresce muito menos do que antes. A cada ano que passa, cresce um bocadinho menos. A China já teve alguns resgates internos, digamos assim, alguns PECs internos que fizeram nos últimos tempos e não querem ter uma guerra económica aqui. Porquê? Porque apesar de tudo, a confiança dos mercados e do consumidor ainda está do lado americano. Aqui vamos parar a um outro ponto, que é o ponto em que se Trump se tornar num político de qual toda a gente desconfia, de um ponto de vista económico, de alianças, militar, o que quer que seja, até que ponto é que a China tentará, de um ponto de vista político, de imagem, ser algo no qual nós iremos confiar? Até que ponto é que a China muda um bocadinho a sua imagem, a sua narrativa para alguns países, para se confiar mais na China? Porque, para já, a confiança vale muito e está do lado do Ocidente, não está com o governo chinês. Pelo meio, o que é que eu acho que poderá acontecer? Trump, ao tentar acabar com a guerra, não está só a tentar acabar com toda uma incerteza macroeconómica. Estará também a negociar, penso eu, que a Rússia saia, haja paz e os Estados Unidos voltem a comprar petróleo à Rússia. Para além de tudo aquilo que os Estados Unidos vai buscar à Ucrânia. Porque os Estados Unidos não vai, depois de uma guerra, dizer assim: Ucrânia, agora paguem de volta tudo aquilo que eu dei porque eu tenho uma dívida bruta que não consigo pagar. Aquilo que os Estados Unidos vai fazer é: ok, vocês não vão pagar isto na mesma, mas agora eu vou buscar esses recursos. E então, se a guerra acabar, os Estados Unidos podem ir comprar o petróleo que eles querem comprar, os tais 3 milhões de barris por dia, pode comprá-los à Rússia a um preço muito mais baixo, porque acaba com as sanções à Rússia, o petróleo fica mais barato, a inflação desce, os mercados ficam mais confiantes e provavelmente os juros a longo prazo descem com isso. Porque muito provavelmente, apesar de eu não ser um perito, pelo que eu andei a ler e a estudar, os Estados Unidos não conseguirão, por si só, ter um aumento de 3 milhões de barris por dia na sua produção de petróleo. E no meio disto tudo, Trump não quer aumentar a dívida, não quer ter custos adicionais, não quer ter custos com a produção de petróleo e precisa de uma solução rápida. E para produzir não sei quantos milhões de barris a mais, provavelmente teria que fazer toda uma nova infraestrutura, aumentar a sua infraestrutura, que demora tempo. Ele precisa de uma resposta agora. E isto tudo, pessoal, como vocês podem ver, tudo está ligado. Juros, dívida, sanções, PIB, inflação, tudo está ligado. Os Estados Unidos está numa situação em que precisa, claramente, de poupar. A economia americana está muito boa de um ponto de vista empresarial. De um ponto de vista do governo, a dívida é gigantesca. Trump vai demorar até ter um novo teto de dívida que possa atingir. Neste momento é preciso cortar, e é preciso cortar rápido. Não se fala muito nisto, porque isto no limite leva a um pânico generalizado das pessoas que percebem que de repente os Estados Unidos pode não ter dinheiro para pagar coisas básicas. Mas isto está no papel. Isto não é teoria da conspiração, isto não é inventado. Isto está no papel. Então tudo isto é muito importante. E é por isso que eu nos últimos tempos tenho vindo aqui a dizer que vão existir momentos de saldos. E nessas alturas vamos comprar. Até lá, vamos com calma. O mercado já está a corrigir. Neste momento o S&P 500 desceu 10% nas últimas semanas. Provavelmente vai continuar a descer. Aquilo que eu tenho dito às pessoas no meu Discord Premium é: eu continuo à espera de mais quedas. E até já dei alguns valores de esta ação eu vou comprar aqui, esta ação eu vou comprar aqui. E antes disso, não compro. Vou esperar que deixe para tentar maximizar os saldos, as oportunidades e aquilo que será o meu lucro possível no futuro. Este vídeo, pessoal, foi mesmo só para vos explicar como tudo está ligado e como às vezes muitas decisões, politicamente,
podem parecer muito boas ou muito más, têm um peso cá atrás que é muito maior. Porque mesmo na nossa casa e nas nossas empresas, muitas das nossas decisões têm lá atrás um fundamento económico. E aqui é exatamente o mesmo. Isto era um tema que dava para 3 horas de vídeo. Eu tentei reduzir isto ao máximo para vocês perceberem que às vezes há muito mais coisas nos bastidores do que aquelas que se passam no dia a dia e que vemos nos telejornais. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.